Inscreva-se e deixe seu like. Boa noite a todos, me chamo Oscar. Minha filha me falou deste canal para que eu compartilhasse minha história paranormal, pois há muito tempo desejo compartilhá-la com mais pessoas, já que é algo perturbador. Em 2021, eu estava desempregado. Deixei meu currículo em muitos lugares, mas nenhum deles me chamava, até que, de repente, recebi uma ligação da última pessoa que esperava. Era para ser zelador de uma funerária. Nunca fui alguém que acreditasse em fantasmas ou coisas assim, então não era por medo de trabalhar em um lugar assim, era mais pelo fato de ser um lugar deprimente para mim. Por isso, esperava que me chamassem para qualquer outro emprego, mas não foi assim. De qualquer forma, eu precisava trabalhar imediatamente, pois já tinha gasto todas as minhas economias do meu emprego anterior. Apresentei-me na manhã seguinte, onde me foi indicado o meu horário e todas as instruções, bem como as regras. Não podia entrar em certos quartos quando houvesse corpos lá, entre outras coisas. O pagamento era bom, mas o horário não me convencia totalmente. Quando havia funerais, eu tinha que ficar até que terminassem para limpar todo o local, mesmo que isso fosse até tarde da noite. Já se passaram algumas semanas trabalhando lá até aquele momento, e tudo ainda era normal, dentro do possível, já que eu ainda não estava acostumado a estar cercado por corpos e a ouvir lamentos horríveis das pessoas quase todos os dias. Mas eu sabia que aos poucos me acostumaria. No entanto, em uma noite, algo aconteceu que me fez sair do local para nunca mais voltar. Lembro-me que, naquela noite, chegou o corpo de uma criança. Eu tinha que abrir e fechar os portões pelos quais levavam os corpos, então sempre ficava sabendo de cada defunto que chegava. Eu estava limpando a sala de velório número 2, pois houve um velório nos últimos 2 dias e tinha ficado uma bagunça. As 2 mulheres embalsamadoras já estavam saindo, disseram-me boa noite e trancaram seu local de trabalho com a chave, como sempre faziam. Continuei fazendo o que estava fazendo, tentando me apressar para poder ir embora, porque confesso que não gostava de ficar sozinho lá. Quem gostaria? A atmosfera era muito pesada e você ficava muito deprimido, sem mencionar que estava lá sozinho, trancado com o corpo sem vida. Lembro-me de ter juntado todo o lixo em 2 sacolas grandes e as colocado do lado de fora da sala que eu estava limpando. Enquanto fazia isso, liguei o aspirador de pó, já que o chão estava coberto por uma grande carpete, e comecei a usá-lo. No entanto, de repente, houve passos ecoando do lado de fora da sala onde estava vestido. Foram passos tão claros que desliguei o aspirador e deixei cair de susto. Tudo ficou incompleto. Eu olhava para fora, mas não me mexia do lugar onde estava, e então lembro-me de ter gritado, "Quem é?", pois tinha esperança de que uma das embalsamadoras talvez tivesse voltado porque esqueceu algo. Mas ninguém me respondeu. Eu me curvei para pegar o aspirador e me apressei para terminar de uma vez, mas antes de poder ligar o aspirador novamente, houve passos correndo pelo vestíbulo, desta vez se afastando em direção aos quartos onde preparavam os mortos. Eu me aproximei da entrada da sala número 2 para olhar, e o que encontrei foram as 2 sacolas de lixo que eu tinha deixado do lado de fora, completamente viradas com todo o lixo espalhado pelo chão. Mais do que irritado, estava muito assustado, pois a funerária estava trancada com chave, e apenas certos funcionários tinham as chaves. Nesse momento, comecei a recolher todo o lixo e colocá-lo de volta nas sacolas para jogá-las fora. Quando finalmente terminei, fui buscar minhas chaves que havia deixado em cima de uma das cadeiras da sala número 2, junto com o meu celular, que eu precisava para abrir a porta. No entanto, quando cheguei lá, percebi que as chaves e meu celular não estavam mais lá. Procurei por toda a sala, mas eles não estavam em lugar nenhum. Isso estava me deixando cada vez mais nervoso, pois eu nem sequer poderia ligar para alguém para me ajudar, já que o telefone da funerária estava no escritório do proprietário, que também sempre estava trancado. Eu estava quase chorando nesse ponto, sentado, tentando decidir o que fazer, quando de repente ouvi uma risada infantil. Não posso descrever como fiquei arrepiado,
mas decidi sair e enfrentar o que quer que estivesse me fazendo todas aquelas travessuras, pois era isso ou ficar ali a noite toda até que alguém chegasse. Lembro-me de gritar "descanse em paz" várias vezes, porque sabia que o que estava fazendo aquilo comigo não era alguém vivo. Então, parei no último corredor, que estava completamente escuro. Era onde colocavam os corpos prontos para serem colocados nos caixões. Eu não dei nenhum passo. Apenas fiquei parado por alguns segundos, com os nervos à flor da pele e o coração batendo como nunca. E então, ouvi a silhueta de uma criança se assomando pela porta do quarto onde estava o corpo dele, que supostamente estava trancado com chave. Ele estava me observando com a cabeça pequena e as mãos na parede, olhando diretamente para mim. Fiquei petrificado, pois não reagi da maneira como qualquer pessoa normal teria reagido. Não sei o que me fez ficar lá. Não vou dizer que foi coragem, porque, sinceramente, o medo estava me consumindo ao ver aquilo. Mas era como se meu corpo não respondesse. Lembro-me de ter dito, "vá em paz, pequeno", e naquele momento, a silhueta se recolheu de volta para o quarto e não apareceu mais. Saí dali trêmulo como pude, até a sala que estava limpando, e a primeira coisa que vi ao entrar foram as minhas chaves e meu celular, exatamente no lugar onde os tinha deixado. Deixei a vassoura e, sem terminar a limpeza, simplesmente peguei minhas coisas e fui para casa. Fiquei com um gosto amargo na boca e um nó na garganta. No dia seguinte, apenas me apresentei para entregar as chaves e o uniforme e para pedir demissão. Não queria mais voltar ao local, embora isso tenha acontecido em 2021, ainda me provoca pesadelos. Não sei se foi o fantasma daquela criança que chegou naquele dia e estava fazendo travessuras comigo ou algo mais, mas eu não fiquei para descobrir. Meu nome é Felipe e hoje venho contar algo terrível que aconteceu comigo há alguns meses na funerária onde eu trabalhava. Minha função era ser vigia noturno neste lugar. Muitas pessoas sempre me perguntavam se eu não tinha medo de trabalhar lá à noite sozinho. Minha resposta sempre foi que não, mas não porque nunca tivesse acontecido nada estranho, mas sim por causa da atmosfera pesada que se sente nesses lugares, devido à tristeza das pessoas e à energia negativa que paira no ambiente. Minha estação de trabalho estava dentro da funerária e meu trabalho era monitorar as câmeras a noite toda e, é claro, verificar se havia algo incomum. Uma noite, enquanto eu estava sentado, vigiando as câmeras e tomando um café, ouvi algo dentro do lugar. Não estava certo do que era, pois os sons eram muito fracos. Fiquei completamente em silêncio, tentando ouvir melhor. Eram sons de choro, mas eram tão distantes que não podia ter certeza. Decidi então verificar todas as câmeras para ver se encontrava alguma coisa. No entanto, tudo estava relativamente calmo. Eu me levantei da minha cadeira e comecei a caminhar para tentar localizar de onde vinham os lamentos. À medida que eu andava, os sons ficavam mais altos e claros. Não havia mais dúvida, eram lamentos de pessoas. No entanto, esses lamentos paravam por alguns segundos e depois voltavam a ser ouvidos em diferentes pontos do local. Eu me sentia muito vulnerável naquela situação, pois não sabia ao que estava me enfrentando. Não sabia se o que estava ouvindo era de alguém vivo ou de outro plano. De repente, o telefone tocou muito alto e dei um pulo de susto com o barulho. Voltei ao meu posto para atender, e do outro lado da linha estava uma senhora perguntando se estava tudo bem, se algo havia acontecido com os corpos de seus familiares e por que tinham ligado para ela a essa hora. Eu expliquei que não sabia do que ela estava falando, que eu era o segurança e que não havia mais ninguém na funerária que pudesse ter chamado. Ela estava muito zangada, acusando-me de fazer uma brincadeira de mau gosto e dizendo que ia me denunciar. Eu estava tentando fazer com que ela entendesse que eu não a havia chamado e que não sabia quem ela era, ou por que estava me ligando, mas ela estava tão perturbada que não estava me escutando. De repente, ela começou a chorar descontroladamente, e eu perguntei se ela estava bem, mas ela não conseguia responder, apenas continuava chorando. Aquela situação estava me sobrecarregando, eu não sabia o que fazer ou o que dizer. Então,
No meio do choro, ela disse: "Eu sei que foram eles. Tinham apenas 15 dias, há 6 anos, e não sabem o que está acontecendo. Nunca deveriam ter subido." Foi quando entendi que ela estava se referindo aos seus netos, e nesse ponto, eu estava tão abalado que mal conseguia falar. Mas ela desligou o telefone abruptamente. Fiquei ali na solidão e no silêncio daquele lugar, olhando para todos os lados, paranoico e com mais medo do que nunca. No entanto, não saí, continuei cumprindo meu trabalho durante toda aquela noite, refletindo sobre o que tinha acontecido. Nunca saberei exatamente o que ocorreu, pois não encontro uma explicação lógica para aquilo. A única coisa que consigo pensar é que os jovens, como filhos da avó, estavam tão assustados e perdidos que choravam e, de alguma forma, conseguiram fazer uma ligação do meu telefone. Foi uma situação muito estranha e aterrorizante, difícil de assimilar, mas ao longo dos anos, aprendi a respeitar em vez de temer os falecidos. Apesar disso, depois desse incidente, nada mais foi igual. Continuei trabalhando lá por um tempo, mas depois mudei de emprego, ficando apenas com essa história aterradora para contar. Boa noite a todos. Desejo compartilhar essa experiência anonimamente e espero não ser julgado pelo que vou contar. Há algum tempo, trabalhei como embalsamador em uma funerária muito reconhecida e cara na minha antiga cidade. Ao entrar, me disseram que sempre havia muito trabalho, pois éramos apenas 2 a realizar essa tarefa. Minha colega, que já trabalhava lá há mais tempo, me contou que os outros embalsamadores contratados não suportavam o ambiente do lugar. Muitas coisas estranhas aconteciam lá. Apesar de sermos treinados para esse trabalho que não é nada fácil, esses eventos os assustavam tanto que preferiam sair, mesmo sem receber pagamento. Ela me contou que durante a noite, quando estavam sozinhos preparando corpos, ouviam coisas acontecendo do lado de fora do quarto. Às vezes, parecia que alguém estava se arrastando pelo corredor, e muitas vezes ouviam murmúrios nos banheiros quando estavam completamente vazios. Inicialmente, eu não acreditei no que ela estava me dizendo. Neste trabalho, somos treinados para não temer os corpos e para abordar tudo de forma científica. Não acreditamos em fantasmas, demônios ou coisas do tipo. Eu era cético. Um dia, no entanto, cheguei à funerária em meu dia de folga, mas fui chamado para trabalhar, pois havia muito serviço e ninguém para me substituir. Quando cheguei, notei que o local estava cheio de pessoas. Aparentemente, havia um velório daqueles que duram a noite toda. Ao entrar, vi uma jovem sentada em um dos bancos da entrada. O que mais me chamou a atenção foi que ela estava olhando para mim com um leve sorriso no rosto. Sorri de volta e continuei andando. Entrei no banheiro para lavar as mãos, e quando saí, a mesma jovem estava lá novamente, olhando para mim e sorrindo. Desta vez, estava encostada na parede perto do vestíbulo. Continuei em direção ao meu local de trabalho, onde os corpos me aguardavam para serem preparados. No entanto, ao entrar na sala, deparei-me com minha colega preparando um corpo. Ela estava sentada, cobrindo o rosto do corpo. Eu a cumprimentei, e ela fechou os olhos e começou a zombar de mim por ter sido chamado para trabalhar em meu dia de folga. Nós tínhamos esse tipo de relação. Enquanto conversávamos sobre os planos que eu tinha para a noite, minha colega levantou a cabeça, e eu pude ver o rosto do corpo que ela estava maquiando. Era a mesma jovem que me recebeu com um sorriso quando cheguei. Fiquei em silêncio por um momento, processando o que estava acontecendo. Minha colega, brincando, me disse que eu tinha feito um mau trabalho na maquiagem. No entanto, eu não conseguia tirar os olhos da jovem morta. Finalmente, contei a ela o que estava acontecendo, porque estava tão surpreso e precisava desabafar. Eu queria ouvir algo como "você está imaginando coisas" ou "isso é impossível". No entanto, a resposta dela me deixou ainda mais chocado. Ela me contou que também havia experimentado algo semelhante na funerária. Uma vez, enquanto preparava o corpo de um senhor mais velho, ela estava sozinha no local, pois não havia funerais naquela noite. Ela disse que ouviu a voz de um homem vindo de fora da sala onde estava trabalhando.
Ela saiu para verificar se havia alguém ali ou se era um espírito, já que essas ocorrências eram comuns na funerária. No entanto, ela não viu nada e não encontrou ninguém. Ao retornar ao trabalho, percebeu que o homem que estava maquiando tinha os olhos abertos. Ela não conseguia entender como isso tinha acontecido, fechou os olhos dele novamente e começou a falar com o corpo, tentando fazê-lo entender que não estava mais neste plano e que precisava descansar. Após essa conversa, nada de estranho ocorreu. Eu a questionei se a jovem que eu tinha visto era a alma daquela garota. E ela me disse que era o que parecia mais provável. No entanto, era perturbador que ela estivesse sorrindo e não aparecesse confusa ou triste como a maioria das almas que eles cuidavam. Enquanto minha colega compartilhava essa história comigo, o corpo da garota teve um espasmo. Isso às vezes era normal, mas achei muito assustador que isso acontecesse justamente quando ela estava falando sobre a garota. Sem dúvida, existem muitas coisas neste mundo que não compreendemos ou conhecemos. As experiências similares compartilhadas por colegas me fazem acreditar que há algo a mais além da morte. Durante uma madrugada, 4 irmãos estavam dormindo quando um deles acorda e ouve um som vindo debaixo de sua cama. Sem saber o que era, ele acorda os outros. Todos conseguem ouvir o ruído que soa como um animal mordendo a madeira. 2 dos irmãos pulam da cama para verificar o que está acontecendo, mas o barulho para completamente no mesmo momento. Nos próximos 10 minutos, eles procuram por todo o quarto, mas não encontram nada. Os irmãos então decidem voltar a dormir e, no momento em que se deitam e fecham os olhos, o ruído volta. Isso marcaria o início de uma história de horror que os assombraria por muitos anos. Esse é um dos casos paranormais mais bem documentados de todos os tempos. A história é arrepiante. Apesar de haver tantas testemunhas, a verdadeira origem dessa entidade nunca foi descoberta. Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Peço para que não se esqueçam de deixar o like para que nossos vídeos cheguem ao maior número de pessoas possível, fortalecendo assim nosso canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O ano era 1804 e um homem de meia idade chamado John Bell estava prestes a deixar a Carolina do Norte. A fazenda onde vivia com sua esposa Lucy e seus 6 filhos não tinha espaço suficiente para eles. A família teve que se mudar cerca de 900 quilômetros a oeste, iniciando uma nova vida em um terreno de 130 hectares perto do rio Red, no Tennessee. A área em que se estabeleceram era conhecida como Condado Robertson. Naquela época, era uma região rural com pouca população. Ao chegar, a família Bell sabia que precisaria trabalhar em conjunto com os outros habitantes da cidade para desenvolver essa pequena comunidade, que estava apenas começando. Tanto John quanto Lucy e seus filhos eram conhecidos por seu trabalho árduo e por sempre terminarem o que começavam. John era generoso e se dava bem trabalhando com outras pessoas. Enquanto moravam na Carolina do Norte, a família Bell costumava abrir as portas de sua casa para quem precisasse, e John até mesmo ajudava financeiramente seus vizinhos quando achava necessário. Após chegarem ao Condado Robertson e conhecerem os poucos vizinhos, John Bell começou a trabalhar incansavelmente. Primeiro, ele começou a derrubar algumas árvores da propriedade e construiu a casa da família, que tinha 2 andares e era próxima ao rio Red, um local popular para piqueniques e pesca. As poucas pessoas que viviam na região do condado gostavam de passar o tempo lá, e como a casa dos Bells estava próxima ao rio, era comum que quem visitasse o local sempre encontrasse algum membro da família. Não demorou muito para que a família Bell se tornasse uma das mais populares da região. Nos anos seguintes, os Bells tiveram uma vida próspera e feliz. Quase todas as manhãs, John acordava primeiro e depois acordava os filhos. Eles saíam de casa e caminhavam pelos bosques próximos para ir à escola, retornando apenas ao anoitecer. À medida que a família prosperava e se tornava querida na comunidade, eventos estranhos começaram a acontecer. Os filhos mais novos estavam na escola, enquanto John e seus filhos mais velhos saíam para trabalhar, realizando as tarefas comuns de uma fazenda.
Eles ajudavam na construção de assentamentos, estruturas, barcos ou qualquer coisa que pudesse contribuir para o comércio local. Com o passar dos anos, os Bells tiveram mais 3 filhos, e os mais velhos começaram a se casar e formar suas próprias famílias. Em 13 anos após a chegada dos Bells ao condado Robertson, John vivenciou um evento estranho, mas ele não deu muita importância na época. No entanto, anos depois, uma série de eventos inesperados ocorreria. No verão daquele ano, John estava sozinho passeando por um campo de milho perto de sua casa. À distância, ele notou a presença de um cachorro grande no meio do campo. Naquela região, era comum encontrar cervos, então a visão de um cão não era estranha. No entanto, conforme ele se aproximava, logo percebeu algo incomum. Segundo a descrição de John, o cão não apenas era maior do que o normal, mas seu pelo tinha um tom preto opaco. Além disso, parecia deformado, como se tivesse uma condição que alterava a estrutura de seus ossos. O que mais chamava atenção era a cabeça do animal, que parecia estranha e desproporcional em relação ao corpo. Começou a achar que não se tratava de um cachorro, mas de um lobo. Chegou um momento em que ele estava a 15 metros do animal, que permanecia imóvel, o encarando. Embora John não fosse uma pessoa medrosa, a visão do cão o deixou apreensivo. O olhar nos olhos do animal o perturbava, pois havia algo nele que indicava que algo estava errado. Sem pensar, pegou o rifle que carregava e disparou, esperando atingir o cão. No entanto, o animal fugiu com velocidade na direção oposta. Tentou até um segundo disparo, mas falhou. Em questão de segundos, o cão desapareceu na floresta. John procurou o cão entre as árvores, mas não teve sucesso e retornou ao campo de milho. Passaram-se algumas horas, e John estava perturbado pelo encontro com a criatura. Ele não conseguia tirar a imagem daquilo de sua cabeça e ficou abalado por não conseguir explicar o que havia visto. Ao anoitecer, quando a família estava reunida, John compartilhou a história com seus filhos. Os mais velhos sabiam que o pai não era de inventar histórias, e isso os deixou intrigados. No entanto, naquela noite, decidiram não dar muita atenção ao acontecimento, considerando como um evento isolado e estranho. Essa história se espalhou pela região rapidamente, e muitos acreditavam que o animal avistado por John Bell era uma manifestação sobrenatural ou até mesmo um presságio. No entanto, John e sua família continuaram suas vidas normalmente após o ocorrido. No entanto, o que eles não sabiam era que esse seria apenas o início de uma série de eventos sobrenaturais e inexplicáveis que assombrariam a família Bell e aquela região por muitos anos. Me chamo André e sou de São Jorge, Goiânia. Minha cidade nem sempre foi assim desenvolvida. Antigamente era mais para ser uma comunidade do que uma cidade propriamente dita. Mas vim a saber disso há pouco tempo atrás, quando aconteceu o que estou prestes a contar. Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Peço para que não se esqueçam de deixar o like para que nossos vídeos cheguem ao maior número de pessoas possível, fortalecendo assim nosso canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Meu primo e eu estávamos a caminho da cidade, empurrando nossas bicicletas morro acima, de onde cortamos caminho em direção ao centro. Neste local, tem uma antiga igreja que frequentamos desde que me entendo por gente. Quando aconteceu isso comigo, ela já estava lá e eu tinha 17 anos, hoje estou com 32. Então, ela estava lá bastante tempo. Todo domingo, sem falta, eu junto de minha família, marcávamos presença na missa. O padre nunca falava nada, na época, pois pensava que seria pecado, mas sempre tive medo daquele lugar. Toda vez que estava lá, nunca me sentia realmente confortável. Enfim, o terreno em volta da igreja sempre estava coberto de um pouco de mato alto, digamos assim, e ao redor dela existiam alguns pequenos arbustos. Sei lá, de dia ou de noite, era um lugar um tanto intimidador. Nesse momento, passávamos bem em sua lateral, através do mato alto e dos arbustos curtos, e quando nos aproximamos mais do topo da colina, logo algo nos chamou a atenção.
Havia um padre com um enorme labrador preto. Claro que estranhamos, já que não era o padre que conhecíamos e suas vestes também não eram tradicionais, pareciam antigas, e estava com um enorme chapéu preto redondo na sua cabeça. Nesse ponto, eu e meu primo ficamos bem apreensivos e então ele parou de repente e se virou para nós, nos encarando de uma forma muito estranha. E quando passamos por um arbusto um pouco maior, que não levou nem 2 segundos, aquele padre e seu labrador haviam desaparecido sem deixar vestígios. Simplesmente sumiram no ar, e não tínhamos ideia de para onde foram, como poderiam ter feito isso e por quê. Demos a volta por toda a igreja e gritamos, chamando o padre, mas nenhum sinal de que alguém esteve ali naquele mesmo dia. Quando voltamos para casa, comentei sobre o assunto com minha mãe, mas ela apenas disse que devemos ter nos confundido e coisas do tipo. Mas quando chegou o domingo, que era o dia de ir à missa, encontramos minha avó logo na entrada e contei a ela sobre o que tinha visto. E, para minha surpresa, ela não duvidou de mim. Minha avó já tinha idade bastante avançada naquela época e estava ali naquela comunidade desde o início de sua formação, que Deus a tenha. Quando descrevi o padre e o cão que vi, ela me disse que se lembrava dos dois como se fosse ontem. Ele tinha sido o primeiro padre, bem antes daquele local ser propriamente chamado de igreja, quando ela era só uma garotinha. Era conhecido por todos da região como bom pastor e que havia falecido uns 50 anos atrás, enterrado junto aos muros da igreja. E se lembra bem, pois também estava presente junto de sua mãe. Fui incapaz de continuar a conversa, já que ela descreveu de uma maneira que só eu e meu primo sabíamos e mais ninguém. De alguma maneira, mesmo depois de todos esses anos, ele tinha permanecido no local onde passou a maior parte de sua vida. Nos anos que seguiram, nunca mais o vimos. Voltamos várias vezes no mesmo local e nada, e mesmo hoje ainda me lembro de tudo como se fosse ontem. Estou totalmente convencido de que o que eu experimentei era um verdadeiro fantasma e seu cachorro. Simplesmente não consigo ver como isso poderia ser algo diferente. Esta é uma história que meu avô costumava nos contar em várias ocasiões. Ele era um homem que havia visto e sentido muitas coisas em sua vida. Sempre que eu ouvi ele contar essa história, senti um frio na espinha. Começa por volta do ano de 1997 em uma paróquia situada em uma cidade muito pequena, que por razões óbvias não darei seu nome, vocês entenderão. Meu avô conta que o primeiro evento paranormal ocorreu durante um batismo, onde muitas pessoas jovens e adultos eram testemunhas do ocorrido. Em um determinado momento do batismo, o padre pede que as mães acompanhem seus bebês com os padrinhos até a pia batismal. Obviamente para jogar água benta e continuar com a cerimônia. Porém, havia uma menina que não parava de chorar e que estava longe de ser um choro suave. Era exatamente o oposto disso, era um choro agudo, agitado e cheio de dor. Alguns sacerdotes estavam acostumados a lidar com esse tipo de situação. Afinal, bebês frequentemente se encontram em situações desconhecidas e de repente choram muito. Mas o choro dessa menina era tão agudo que sua mãe começou a perder os sentidos, ficando completamente estendida no chão ao lado dela. Os dedos dessa criança começaram a se contorcer juntamente com as palmas de suas mãos. O padre, muito preocupado, decidiu se aproximar para tocar a menina e quem sabe tentar acalmá-la. Entretanto, o que aconteceu foi totalmente inesperado. Quando ele se aproximou da menina e ia tocar sua testa, ele simplesmente desmaiou. Desabou de tal forma que parecia como se o tivessem desconectado, como se de repente sua alma tivesse abandonado seu corpo e simplesmente ido embora. E lá ficou ele, estendido no chão, batendo sua cabeça com tudo no piso de mármore e rapidamente sangrando. Sua cabeça começa a escorrer pelo chão. Todos na paróquia começaram a entrar em desespero. Enquanto uns gritavam por ajuda, outros ligavam para a ambulância. Alguns membros da igreja,
Com um pouco mais de experiência, checaram seu pulso, mas seu coração simplesmente havia parado. Todos que estavam presentes naquele dia garantem que algo aconteceu naquela paróquia. Algo obscuro e maligno que estava dentro do corpo da menina e que saiu dela naquele momento, e infelizmente levou a vida do padre. Mas essa entidade maligna ficou presa dentro daquela paróquia. Aqueles que visitaram a paróquia e estiveram lá após tudo o que aconteceu testemunharam vários eventos estranhos e paranormais. Alguns afirmam que à noite podiam ouvir o som do órgão a um volume muito alto sem que ninguém o estivesse tocando. Até jovens do grupo da igreja afirmavam que as imagens dos santos os seguiam com o olhar e que em várias ocasiões as viam se mover. Esses mesmos jovens relataram que em uma ocasião estavam na paróquia ensaiando até tarde da noite quando começaram a ouvir lamentos que ressoavam em todo o seu interior. Muitos frequentadores começaram a ter medo e receio de se aproximar daquele lugar devido a inúmeras histórias que começaram a acontecer naquele local, principalmente testemunhadas pelos vizinhos que viam e ouviam muitas coisas vindo de lá, principalmente à noite. Devido a isso, pediram à igreja que trouxesse sacerdotes, pessoas de fé com mais experiência nesse tipo de situação para benzer ou realizar algum tipo de exorcismo ou limpeza. E assim foi, e por um tempo as coisas até se acalmaram e até pensaram que tudo tinha voltado à normalidade. Mas antes que pudessem respirar com tranquilidade, meu avô disse que padre por padre que tentava residir na paróquia em pouco tempo abandonava o local, até decidirem fechá-lo. Moradores próximos ainda dizem ouvir tais lamentos mesmo nos dias de hoje e que às vezes é possível ver uma sombra escura parada em sua porta, como se estivesse esperando alguém passar por elas novamente. Meu nome é Josué, e a seguinte história foi meu primeiro encontro com o paranormal. No ano passado, concordei em ajudar minha avó a limpar uma antiga igreja que já estava desativada há algum tempo. Porém, seus membros estavam estudando a possibilidade de colocá-la em funcionamento novamente, e minha avó era uma dessas mais ligadas à igreja. Ao chegar lá, não esperava encontrar tanta bagunça e sujeira como estava, mas já tinha dado minha palavra. Sendo assim, só me restava botar a mão na massa. Demorou algumas horas para remover quase tudo, e por acaso, durante esse tempo, eu tinha vislumbres de algo no canto do meu olho. Nada espetacular, apenas sombras aqui e ali, e juro ter ouvido algumas batidas ocasionais nas paredes. No dia seguinte, eu retornaria para lavar o local, já que tinha conseguido remover quase tudo no dia anterior. No terceiro dia, quase tudo estava removido, exceto um velho quadro e uma cadeira de aparência estranha, que estava voltada para um canto da sala. Assim que olhei para a cadeira, algo me atraiu nela, mas eu não consegui entender o que era. Lentamente, caminhei em sua direção e, mesmo um pouco relutante, me sentei nela. Em seguida, senti que toda a minha energia estava sendo drenada. Tentei me levantar, mas uma força desconhecida me mantinha preso a ela. A única coisa que consegui mover foi a minha cabeça. Achando que as coisas não pudessem ficar piores, comecei a ouvir sons, pequenos estalos vindos do chão. Para meu absoluto desespero, uma figura negra com pernas tortas, quase como uma cabra ou algo semelhante, começou a se formar logo acima de mim. Tentei com todas as minhas forças me mover e me levantar, mas não importa o quanto tentasse, eu não consegui. A figura continuou se aproximando, e eu simplesmente fechei os olhos, esperando que fosse embora, enquanto os sons de clique ficavam mais altos. De repente, ouvi alguém chamar meu nome. Abri os olhos, e a figura havia desaparecido. Fui salvo por um dos meus tios, que trouxe-me a comida enviada por minha avó. Ainda estava atordoado e não conseguia me mexer, demorei um pouco para assimilar tudo o que tinha passado. Meu tio, percebendo que havia algo de errado,
me ajudou a levantar daquela cadeira, e assim que levantei, era como se minha energia tivesse voltado e consegui recuperar todos os meus sentidos na mesma hora. Pedi para que me tirasse de lá e nunca mais voltei para terminar o serviço. Durante um tempo, fiquei muito abalado com tudo isso, e não tenho a menor ideia do que eu possa ter visto naquele dia. Não sou alguém que realmente acredita em fantasmas e espíritos, mas uma noite específica me fez mudar de ideia. Aconteceu no ano passado, no mês de outubro. Eu e alguns amigos decidimos explorar uma antiga igreja abandonada e um cemitério que ficava ao lado. Ouvimos vários boatos e histórias de que o lugar era extremamente assombrado, o que nos incentivou a visitar o local. Assim que chegamos ao local e entramos com o carro no terreno da igreja, 3 dos meus amigos disseram que podiam sentir uma energia negativa. Eles eram do tipo que acreditava fortemente em entidades, mas eu não senti medo algum. Todos nós saímos do carro e começamos a olhar ao redor do cemitério e os túmulos de perto. Depois de um tempo, eu e minha amiga Ana nos cansamos disso e começamos a andar sem rumo. Enquanto caminhávamos, notei que ela ficava olhando para um lugar específico e seguia em direção a ele. Como sou curioso, fui logo atrás dela. Quanto mais nos aproximávamos desse local, a escuridão parecia ficar mais intensa. Mas quando estávamos perto o suficiente, conseguimos ver o que parecia ser uma casa totalmente destruída. Com certeza era bem antiga, até o banheiro era do lado de fora da construção. Nesse momento, comecei a sentir um certo medo e pedi para voltarmos, dizendo que estava ficando tarde e não queria que nos perdêssemos na caminhada de volta. Quando passamos ao lado da igreja, Ana parou de repente e disse que tinha visto algo em uma das suas janelas. Novamente dei a desculpa de que estava ficando muito tarde e que com certeza ela só poderia estar imaginando coisas. Ao chegarmos onde estavam o restante de nossos amigos, Ana foi com Isabelle se sentar no carro, e eu tratei de apressar o restante da turma para sairmos o quanto antes daquele lugar. Não tinha se passado nem 5 minutos quando Isabelle começou a gritar pedindo por ajuda. Todos corremos em direção ao carro e, quando finalmente chegamos, vimos Ana sentada ao lado do passageiro com a porta aberta. Suas pernas estavam balançando, e ela estava olhando fixamente para algo distante. Tentamos falar com ela, perguntando o que havia acontecido, mas ela não respondia a nenhuma de nossas perguntas. Ficou claro que algo não estava certo, principalmente pela maneira como seus olhos estavam. Em uma fração de segundos, ela agarrou com tudo o braço de Isabelle e começou a falar palavras sem sentido algum. Estávamos assustados, pois ninguém entendia nada. Tentamos soltar suas mãos do braço de Isabelle, mas ela resistia, aparentando ser mais forte do que qualquer um. Definitivamente, ela parecia estar possuída. Somente depois de alguns minutos conseguimos acalmá-la, e aparentemente tinha voltado ao normal. Anne estava muito assustada e não se lembrava do que tinha acabado de fazer. Mais rápido do que chegamos, decidimos ir embora daquele lugar o quanto antes. Nada de estranho voltou a acontecer depois que fomos embora, e nem chegamos a falar mais sobre o assunto. Com certeza, havia algo de ruim e muito de errado naquele local, e até hoje consigo me lembrar da sensação de alívio assim que passamos pelo portão. Em 20 de setembro de 1985, um homem chamado Daniel chegou ao cemitério onde eu trabalhava. Ele possuía a documentação necessária e um pedido formal da exumação do corpo de seu irmão, que já tinha falecido há exatos 10 anos. O responsável me pediu para acompanhá-lo até o túmulo do seu irmão e desenterrar o caixão. Em toda a minha vida, enterrei centenas de pessoas, mas dizem que essa foi minha primeira vez. O que veio a seguir foi a história mais estranha que já escutei.
Segui com aquele homem até o local onde seu irmão descansava. Ele não abriu a boca para falar uma palavra sequer, visivelmente nervoso e apertando um papel em suas mãos. Enquanto tirava a terra de cima daquele caixão, aquele homem andava de um lado para o outro, visivelmente nervoso. Seu nervosismo só aumentou quando finalmente alcançamos o caixão do seu irmão. Para o horror de todos presentes, assim que o abrimos, estava completamente vazio, sem nenhum sinal sequer de que já tenha sido ocupado um dia. Naquele momento, o homem que antes só estava nervoso ficou muito confuso e assustado. Foi então que ele me entregou aquele papel amassado, dizendo que aquilo era o motivo dele estar fazendo tudo aquilo. Quando terminei de ler, fiquei tão confuso quanto ele. A carta, segundo ele, era do seu irmão. Nele, seu irmão dizia que estava morto e enterrado, mas que a carta foi entregue no mês passado. Jurava que aquela era a caligrafia de seu irmão. O conteúdo era perturbador, mencionava uma terapia e a promessa de uma visita, sem citar o local. Inicialmente, achei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Ele ligou em todas as clínicas do estado, mas nenhuma delas ouviu falar do seu irmão. O homem ficou dias e semanas esperando por qualquer sinal de seu irmão, com sua inquietação crescendo a cada dia. Uma noite, enquanto estava em sua sala, ouviu um barulho vindo do andar de cima. Assustado, subiu as escadas e encontrou uma janela aberta no quarto de hóspedes. Ao fechá-la, notou a imagem refletida do seu irmão no espelho, mas ao virar, não encontrou ninguém lá. Por fim, não sabia se era seu irmão naquele dia que tinha ido lhe visitar ou apenas sua mente lhe pregando peças. Decidiu desenterrá-lo, mas depois de me contar tudo isso, não soube o que dizer. Fiquei chocado, principalmente pelo fato do seu irmão realmente não estar enterrado ali. Não ouvi mais sobre isso e não sei qual foi o desfecho dessa história, mas, de todos os anos enterrando pessoas, essa foi, sem dúvida, a experiência mais estranha que vivi. Tinha 45 anos de idade quando tive minha primeira experiência sobrenatural. Trabalhava como coveiro em um grande cemitério da capital e seguia minha rotina normalmente. Naquele dia, estava com meu colega, finalizando o preparo de uma sepultura, enquanto outra equipe se despedia de um ente querido. Assim que terminei minhas tarefas, fui em direção ao outro lado do cemitério para oferecer ajuda, caminhando pelos corredores intermináveis. Foi então que avistei uma menina se escondendo atrás de uma lápide, como se quisesse brincar. Ela olhava para mim, ria e corria em direção a outra sepultura. Ao questioná-la sobre seus pais e o motivo de estar ali, ela mencionou que seus pais estavam tristes por conta de uma sepultura ao fundo. Para distraí-la, lembrei-me de um pequeno gato de pelúcia que minha filha havia colocado no chaveiro da minha chave de casa. Então, dei o presente para a menina, pedindo que retornasse aos pais. Ela ficou feliz com o presente e correu em direção aos seus pais. Decidi seguir para a administração e tomar um café, aguardando até que a última família se fosse. Quando os últimos familiares saíram, percebi que a garotinha não estava com eles. Busquei por ela, mas não a encontrei em lugar algum. Aquilo me incomodou profundamente. Decidi me aproximar do túmulo onde estavam se despedindo, e lá encontrei o que já suspeitava, uma grande cruz de mármore com porta-retratos da garotinha brincando entre os lápides. E sobre a terra fresca do túmulo, estava o pequeno gato de pelúcia que lhe tinha dado. A tristeza tomou conta de mim naquele momento. Por semanas, lutei com o que havia presenciado, carregando essa experiência comigo até hoje. Nunca mais vi ou ouvi falar daquela menina. Talvez, quando seus pais se despediram, ela tenha entendido o que aconteceu.
Quem sabe o que realmente existe do outro lado, além das pessoas que já se foram? Sem dúvida alguma, a história mais assustadora que presenciei como coveiro ocorreu no início da minha carreira em 1973. O cemitério onde trabalhava era um dos maiores e mais antigos da capital. Ao longo dos anos, muitas coisas estranhas aconteceram ali, mas uma em particular me tirou o sono por muito tempo. Havia uma antiga família na cidade, especialmente conhecida pela temida matriarca, famosa pelo apelido de Viúva Negra. Ela ganhou esse nome após enterrar seu terceiro marido e herdar sua terceira herança em poucos anos. No dia do seu próprio enterro, rumores afirmavam que deixará uma lista com seus últimos pedidos às suas filhas, incluindo o desejo de ser enterrada com todas as suas joias. E, é claro, suas filhas, por serem quem eram, jamais se desfariam das joias para deixá-las abaixo da terra. No dia do enterro, após abrir a cova e aguardar próximo para que os familiares se despedissem, 3 filhos daquela senhora estavam inconsoláveis, mas a mais velha estava em silêncio, sem derrubar uma lágrima sequer. Foi então que vi claramente o espírito daquela senhora se desprendendo do caixão. Levei um susto enorme e olhei ao redor, esperando que alguém mais estivesse vendo a mesma coisa que eu, mas todos permaneciam inertes. Quase gritei de dor, mas ela parecia ter me notado, talvez pelo nervosismo que já era evidente. Nossos olhares se cruzaram, e a vi levantar os dedos até a boca, como um gesto de silêncio que, a princípio, não entendi, pois estava congelado no lugar. Ela se aproximou de suas filhas, passou direto por 3 delas até chegar à mais velha. Ao ficar ao seu lado, moveu as mãos ao redor do seu corpo e por último tocou sua cabeça. Tudo isso não levou mais do que alguns segundos, e em seguida se jogou em sua própria cova e desapareceu. Fiquei sem expressão, sem voz, só conseguindo respirar quando me faltou o ar. Aquilo fugia da realidade, e a princípio, não compreendi o que tinha visto. Mas meses depois, tudo ficou claro. Passaram-se 2 meses daquele incidente, e seguia com a rotina habitual. Ao abrir a cova solicitada naquele dia, para minha surpresa, vi toda aquela mesma família se aproximando. No entanto, logo percebi que faltava um membro. Sim, era a irmã mais velha, a mesma que o espírito havia tocado. Ela estava morta, pálida em seu caixão. Estive cuidando de um cemitério por quase 35 anos. Dentre tudo que já vi lá, uma coisa que mais me marcou ao longo desses anos foi ter que enterrar um grande amigo. Isso nunca tinha acontecido antes, no máximo algum conhecido, mas amigo de verdade, esse foi o primeiro. Estudamos juntos no primeiro grau, porém, quando passamos para o segundo, ele começou a mudar, envolvendo-se com drogas e fazendo escolhas erradas. Com o passar dos anos, nos víamos cada vez menos, mas ele sempre teve uma grande consideração por mim, mesmo estando em lados diferentes da vida. Infelizmente, como era de se esperar, acabou sendo pego e morto enquanto praticava seus atos. A maior parte de seus parentes nem foi se despedir, apenas os mais próximos, e ficou claro que também não era muito querido por eles. Passaram-se cerca de 6 meses, talvez, quando passei em frente ao seu túmulo e ficou evidente que ninguém tinha vindo visitá-lo desde seu enterro. Seu túmulo estava completamente abandonado, sem nenhum vestígio de que alguém tivesse voltado ali. Senti uma tristeza por ele. Por mais que tenha escolhido o caminho errado, tivemos bons momentos na época de escola. No dia seguinte, decidi voltar lá e limpar todo o seu túmulo. Estava quente, então, além das minhas ferramentas, levei minha garrafa de água. Removi todo o mato de cima e varri a poeira. Assim que terminei, fui para minha sala almoçar.
Foi quando me lembrei que esqueci meu copo de água lá, enchi e acabei esquecendo de tomar. Após o almoço, voltei para pegar minha garrafa e o copo de água que ficou lá. Para minha surpresa, o copo que estava quase cheio agora estava completamente vazio. E assim começou uma rotina estranha. Todos os dias, no final da tarde, eu levava um copo de água para aquele túmulo. Ao retornar no dia seguinte, o copo estava vazio. Várias vezes fiquei lá esperando para ver como a água desaparecia, mas quando ficava por lá, nada acontecia. Era somente quando eu não estava olhando que ele bebia. Tudo isso poderia parecer algum tipo de coincidência estranha ou algo assim, mas alguns meses depois de mostrar esse fenômeno para vários colegas, algo inesperado aconteceu. Se não me engano, tinha completado um ano que ele estava por lá. Estava descansando debaixo de uma árvore após meu almoço quando vi uma mulher se aproximar e me perguntar se eu sabia onde ficava o túmulo de meu amigo, dizendo seu nome. Curioso, perguntei se ela era sua familiar, e ela me disse que era sua filha e que queria visitar o túmulo do seu pai. A levei até lá, e quando viu que o túmulo estava limpo, agradeceu. Contei brevemente que éramos amigos de escola e a deixei sozinha, voltando para a entrada do cemitério. Cerca de 30 minutos depois, vi quando ela saiu, enxugando as lágrimas dos olhos com um lenço. Não tenho certeza do que aconteceu ou do que a levou a visitar a sepultura de seu pai, mas suponho que ela tenha ido apenas para dizer que o perdoava ou algo do tipo. Suspeito disso porque naquele final de tarde, como sempre, levei um copo de água para o meu amigo, mas ao retornar na manhã seguinte, o copo ainda estava cheio, e depois disso nunca mais voltou a esvaziar.